Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossa Senhora de Nazaré, São João Batista, Santa Mônica, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria saber aqui quem são as crianças, quais são as crianças que serão batizadas. Estão todas aqui? Levantem aí os pais, as mães e os padrinhos. Olha aí, uma turma boa. Tomara que não tenha gente atrasada para o batismo. Podem sentar, porque eu queria que vocês olhassem bem para cá, para onde o padre está, que eu queria fazer a homilia hoje para vocês. Claro, para todos. Eu queria pedir para vocês evitarem de sair desnecessariamente, a não ser que seja uma necessidade inadiável. Mas se puderem, fiquem, não saiam, que o padre tem uma palavra para vocês agora. Nós escutamos o Evangelho segundo São Mateus. E eu queria apresentar, por enquanto, duas ideias para vocês. A primeira é a seguinte: Jesus tem uma igreja. Tá? Foi Jesus quem falou aqui no Evangelho. Ele disse para Pedro, que antes era chamado de Simão: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Então, fato esclarecido, Jesus tem uma igreja. Uma igreja, não tem mais do que essa, mais do que uma. E qual é o nome da igreja que Jesus deixou no mundo? Igreja Católica. Igreja Católica. Aí alguém tonto vai perguntar assim para vocês: e onde na Bíblia, né, o sola scriptura, onde na Bíblia tem a palavra católica? Olha, nem tudo está na Bíblia. E Inácio de Antioquia, que supostamente, ele era o bispo de Antioquia. Supostamente, Inácio, segundo a tradição, ele era aquela criança que Jesus colocou no meio, quando os discípulos perguntaram para ele quem era o maior no reino dos céus. Jesus colocou uma criança no meio e disse: olha, o maior no reino dos céus é como... O maior no reino dos céus é aquele que se faz como essa criança. Se acredita que era Inácio de Antioquia, Santo Inácio.
Santo Inácio, ele escreveu muito para as comunidades que ele apacentava. Então ele viveu perto de Jesus, ele era discípulo dos apóstolos de Jesus, e ele escreveu uma carta que ele dizia assim: a igreja de Jesus que se chama católica. É o primeiro a empregar esse nome católica para a igreja de Jesus. Viu? Jesus falava aqui no Evangelho que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele. Vocês acreditam na palavra de Jesus? Acreditam? Que bom. Ele falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele. Ou seja, nada acabaria com a igreja dele. Nenhum padre é capaz de acabar com a igreja. Nem um bispo e nem um papa e nem vocês são capazes de acabar com a igreja. A igreja é minha, a igreja é de vocês, a igreja de quem é? De Jesus. A igreja pertence a Ele. Aí alguém diz assim, já ouviram alguém falar assim? A igreja católica começou com Constantino. Aí eu pergunto, Constantino viveu no 3º século, ou melhor, no 4º século, e antes de Constantino já se falava da igreja católica, como eu citei aqui Inácio de Antioquia, que viveu ali por volta do ano 104, bem pertinho de Jesus. Jesus morreu ali pelos anos 80. Então, eu pergunto, cadê então aquela igreja que Jesus começou, entregou para os apóstolos e falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, que nada a destruiria? Então, por isso que eu perguntei se vocês acreditavam na palavra de Jesus. Ele é fiel às suas promessas. Se ele falou, está falado. E a igreja dele é essa que ele deixou. Já são 2000 anos de história. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Era dessa igreja que Deus falava no Antigo Testamento da Bíblia, quando ele falou para Abraão que daria para ele uma posteridade grande, uma descendência enorme. Ele teria uma família mais numerosa do que as areias da praia, do que as estrelas do céu. Por isso que a igreja católica, ou seja, é grande, universal, ela existe antes da criação do mundo, ela está espalhada pelo mundo inteiro. Era a igreja católica que estava sendo preparada quando Deus chamou Moisés para tirar o povo, o seu povo, do Egito para levar para a terra prometida. A igreja estava sendo desenhada. Já ouviram falar em Noé? Hein? Todo mundo conhece essa história, que veio um grande dilúvio sobre a face da terra. Choveu durante 40 dias, 40 noites, e a face da terra foi inundada pelas águas. Quem foi que se salvou? Só quem estava na barca de Noé. A partir de Noé, surgiu uma nova sociedade, um novo mundo. Sabe quem era essa barca? Era a igreja. Só se salva quem está nela, viu, meu irmão? Só se salva quem está na barca de Noé, que é a igreja. Fora dela não há salvação, como dizia São Cipriano. Fora da igreja não há salvação. Já ouviram falar de Abel e de Caim? O Abel matou Caim? Oi? É o contrário, né? O Caim matou o Abel. Mas por que eu estou relembrando essa história? Deus falou para Caim que a partir de Abel começaria um povo que lhe seria agradável, enquanto rejeitaria Caim e a sua descendência. O que isso significa? Que há um povo querido por Deus, é a igreja. Tudo na Bíblia se refere a Cristo e a sua igreja. Ah, meus irmãos, nós aqui somos membros vivos da igreja. Agora eu pergunto,
para quem aqui trouxe seus filhos para serem batizados. Como é que eu entro na igreja? Como é que eu pertenço à igreja? Eu vou dar uma pista para vocês. Vamos voltar ao Antigo Testamento da Bíblia. Aqui uma prova de catequese. Para o povo, para as pessoas serem admitidas no povo de Deus, qual foi o ritual que Deus instituiu como sinal, como marca de que aquela pessoa estava sendo admitida no povo de Deus? Sabe qual era o rito que Deus instituiu? Começou com Abraão. Chama-se circuncisão. Bora repetir a palavra? Circuncisão. O que é circuncisão? Só se faz circuncisão em homem. Se tirava uma pele do órgão genital masculino. Isso que era circuncisão. Começou com Abraão. Então, para pertencer ao povo de Deus, tinha que ser circuncidado. Quem não era circuncidado, estava fora do povo de Deus. Essa circuncisão era a imagem do batismo. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, chama a circuncisão de o batismo de a nova circuncisão. Então, é pelo batismo que essas crianças vão fazer parte da Santa Igreja de Jesus. Aí alguém poderia me perguntar aqui, mas por que a circuncisão, padre, era feita no órgão genital masculino? Porque era a fonte da vida. Era a fonte da vida. É uma sinalização de que a igreja deve ser grande, fecunda, acolher no seu seio novos membros. Hoje, a nossa igreja, que é a grande família de Deus, vai crescer um pouco mais. Porque 13 crianças, se não me passaram a informação errada, entrarão hoje na igreja por meio do sacramento do batismo. Por isso que a gente pode dizer para elas serem bem-vindas. Tá bom? Então, essa é a primeira ideia. Cristo tem uma igreja. Vocês querem ser da igreja dele? Ou querem ser da igreja dos homens? Quais são as igrejas dos homens? Universal, quadrangular, assembleia, dessas nós não queremos ser. Viu? Deus nos defenda. Isso mesmo, perfeito, gostei, se benzer. Dessas dos homens não queremos participar. Queremos ser da igreja que nosso Senhor deixou, a igreja do Calvário. Qual é o nome dela? Católica. Católica. Doa quem doer, dor de cotovelo. Viu? Para quem fica enciumado, a nossa também é de Cristo. Não, é só a igreja católica. Qual é a segunda ideia? Jesus deixou um chefe na igreja dele. Qual é o nome do chefe maior da igreja? Papa. Papa, mas não é a papa, né, que vocês dão para as crianças. O que significa a palavra papa? Papai. Já eu vou explicar para vocês. Era o que nosso Senhor também dizia aqui no Evangelho. Jesus perguntou para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, não todos responderam, mas só Pedro, para significar que a fé é uma só. O que Pedro respondeu? Uma coisa bem simples, que dá para a gente decorar como credo, a salve rainha. Olha como a gente tem que ter essas fórmulas guardadas na nossa mente e no nosso coração. O que Pedro disse para Jesus? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Bastou só isso. Digamos, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Era o que nosso Senhor queria ouvir, porque a igreja, ela é guardiã dessa fé. Ela deve proteger essa fé, para que a fé passe pelas gerações de maneira inalterável. Aí Jesus anuncia para Pedro que ele vai ser o chefe. Qual era o nome de Pedro? O nome de batismo de Pedro? Simão. Jesus fala para ele: tu és Pedro, a partir de agora tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Escutem só, Pedro e pedra é a mesma pessoa.
Dizem por aí, não os católicos, que são coisas diferentes. Jesus chamou Simão de Pedro, mas pedra é o próprio Cristo. Então Jesus não funda a sua igreja sobre Pedro, mas sobre ele mesmo, Cristo, que é a pedra. Epa, isso não é verdade não. Cristo é o fundamento sobre o qual a igreja é erguida, mas essa pedra é o mesmo Pedro. Por que há diferença então de Pedro e pedra? Porque estamos lendo no português, meus irmãos. Jesus não falou com Pedro em português, falou em aramaico. Em aramaico não há distinção, não tem masculino e feminino para pedra, é só pedra. Então, digamos assim, é como se Jesus tivesse dito para Pedro: tu és pedra e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Digamos que um nome unissex. Na nossa língua não cairia bem. Imagine chamar o homem com o nome feminino. Por isso que se fez essa distinção no português. Mas é sobre Pedro que a igreja é construída, sim senhor. Doa a quem doer. Tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Vocês escutaram a segunda leitura? As crianças leram tão bem. A segunda leitura dizia: ó profundidade da riqueza e da sabedoria e da ciência de Deus, como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu os pensamentos do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Em outras palavras, se Jesus quis a sua igreja assim, o que é que eu quero agora dar minha opinião que não tinha que ser assim? Que cada um pode fundar a sua igreja. Não. Jesus, ele quis a sua igreja assim, e sobre Pedro, ele constrói a sua igreja. Amém? Agora, escutem o que eu vou dizer. Toda vez que Deus organizou o seu povo, ele sempre colocou um líder à frente. No Antigo Testamento, quando a igreja ainda estava sendo desenhada, Deus escolheu sempre um líder para estar à frente do seu povo. Moisés, Josué. O que é que acontecia quando o povo ia contra o líder, contra o cabeça? A gente vê isso explicitamente na vida de Moisés. Os 2 irmãos dele foram contra ele. Ah, Deus só fala com Moisés? Deus também fala conosco. Quem eram os 2 irmãos de Moisés? Arão e Miriam. Sabe qual foi o castigo que Deus mandou para os 2? Porque estavam indo contra Moisés? Não, olha, nós também somos bonzões. Só fala com Moisés, Deus tem que falar conosco também. A lepra tomou de conta de Miriam. Arão ficou desesperado, pediu que Moisés intercedesse por Miriam. Então, Jesus também deixou à frente da sua igreja um chefe. Qual foi o primeiro chefe? Pedro. E Jesus orou por ele, para que ele, convertido, confirmasse na fé os seus irmãos. Aí, meus irmãos, vocês precisam ler de novo a primeira leitura que nós escutamos do profeta Isaías. O que é que eu quero dizer com isso? Que o Papa, o desejo de deixar um chefe na igreja, o desejo de Jesus de deixar um chefe na igreja, tem bases judaicas, raízes judaicas. Não surgiu assim da cabeça de Jesus do nada. Ah, vou deixar um chefe por deixar. Geralmente o chefe é deixado numa igreja, ou melhor, um chefe é escolhido para um grupo para que não haja anarquia, divisão, mas não é só para isso que Jesus deixa um chefe na sua igreja. Esse chefe deverá também representá-lo. Por isso que o Papa é chamado vigário de Cristo. Então Jesus, quando fala com Pedro, ele usa expressões da mentalidade judaica, do entendimento judaico. Então, para dizer que o próprio chefe da igreja, esse ministério de Papa, foi sendo preparado desde o Antigo Testamento. Vamos então voltar à primeira leitura, embora tenha sido bem feita, mas convém refrescar nossa memória lendo alguns versículos. Eu vou resumir aqui.
a primeira leitura do profeta Isaías. Israel tinha um rei. Um rei. Qual foi o primeiro rei de Israel? Saul. Depois veio Davi, Salomão. Mas o rei de Israel também tinha uma espécie de primeiro-ministro, um representante. Então, nessa escala, depois do rei, o mais importante era esse primeiro-ministro. Sabe como ele era chamado? O chefe sobre a casa. Então, ele tinha poder sobre a casa do rei, mas ele não podia agir tiranicamente. Aqui a primeira leitura fala de um tal de Sóbina. Lembra ainda? Sóbina. Sabe qual era a função do primeiro-ministro, do sobre a casa? A sua função era ser pai para o povo, exercer a paternidade em relação ao povo. Só que Deus avisou a Sóbina, tu vais morrer. Sóbina era mau. Porém, Sóbina seria sucedido por um outro eleito por Deus, chamado Eliacim. Aí Deus diz aqui na primeira leitura, eu darei as chaves da minha casa, eu darei as chaves de Davi para ele. O que ele ligar, ninguém poderá desligar. O que ele desligar, ninguém poderá ligar. Não são as mesmas expressões que nosso Senhor Jesus Cristo usa para falar com Pedro? Então é para dizer assim, Pedro vai ter um sucessor. As coisas não acabam com Pedro, não. Quantos sucessores Pedro já teve até hoje? 265. Padre, não são 266, mas contando com Pedro. Depois de Pedro, temos 265 papas. Olha aí, como eu dizia para vocês, a função do primeiro-ministro era ser pai para o povo. A palavra papa significa o quê? Papai. Papai não é mais carinhoso do que falar só pai? Papai. A função de um papa na igreja é assim que Paulo também se coloca, quando ele diz que gerou as pessoas para Cristo, uma função materna. Então, queridos, o Papa, ele não pode agir tiranicamente, ele não é o dono, mas ele representa o rei. Quem é o rei? Cristo. Então, o Papa representa Cristo entre nós. Está aqui. Quando chegarem em casa, comparem a primeira leitura com o Evangelho. Jesus fala com Pedro, usando expressões do judaísmo, como escutamos na primeira leitura. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que tu ligares na terra será ligado nos céus, o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Queridos irmãos, então amemos ao Papa, rezemos por ele, para que ele seja fiel. Não podemos ser católicos se não estamos em comunhão com o Papa. Os bispos também devem estar em comunhão com o Romano Pontífice. Como é lindo participar dessa igreja. Se eu perguntasse aqui para vocês, o que é a igreja? Qual é a resposta que vocês deveriam me dar? Padre, a igreja, prestem bem atenção, a igreja é a comunidade dos salvos. O que é a igreja? É a comunidade dos salvos. Como é que Jesus me salva? Como igreja. Que nós saibamos dizer também como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Cristo está presente na sua igreja. Ele está todo na sua igreja. Ele é a alma da igreja, é Ele que movimenta a igreja. A igreja não é uma instituição meramente humana. Se engana quem pensa que a igreja é uma organização de homens. A igreja, como dizia São Cipriano, é a assembleia, a verdadeira assembleia de Deus reunida na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É tão bonito saber que nós estamos aqui mais nas coisas do alto do que na terra.
Jesus falou no Evangelho para Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. O que tu ligares na terra será ligado nos céus. Olha aí, a comunhão da igreja com a do céu. Quando eu for para o céu, agora me respondam, quem fez uma boa catequese. Quando eu for para o céu, eu vou sair da igreja católica? Quer dizer que eu só sou católico enquanto eu estou vivo aqui nesse mundo? Olha aqui, ó, todos esses aqui já foram para o céu. Se o outro lado não acredita, problema deles. Mas a Bíblia fala que tem santos no céu, sim. Por isso que a gente pede para eles rezarem por nós, porque eles estão, Elaine, numa situação melhor do que a nossa. Eles estão no céu, contemplando o Cordeiro. Mas essa igreja aqui, peregrina, ainda continua a sua militância, mas em comunhão com essa igreja aqui. Essa igreja aqui não largou a igreja da terra. É a mesma igreja, como rezaremos daqui a pouco no símbolo niceno-constantinopolitano. Creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Uma igreja só, a da terra e a do céu, e a do purgatório. As três dimensões da igreja. Então, que bom saber que nem a morte vai nos separar desses santos do céu. Eu pergunto para vocês, qual é o membro mais magnífico? O membro mais imponente da igreja católica? Oi? Não era para a gente ter mais dúvidas, não. Está bem ali a imagem dela. Está ali a imagem dela ali no pé do Cristo. Quem é? A sempre Virgem Maria, Nossa Senhora, o membro mais eminente. A primeira a ser salva, Nossa Senhora. Antigamente, no rito do batismo, se perguntava aos pais: o que é que vocês pedem à Igreja de Deus para os filhos de vocês? Não se dizia logo o batismo, não. Se dizia assim, a fé. E o que é que a fé dá para os filhos de vocês? A vida eterna. Vocês acreditam na vida eterna? Mas o que é a vida eterna para vocês? É viver para sempre? Vida eterna para nós não é viver para sempre. Vida eterna é viver em Deus. Por isso que a vida eterna começa agora. E se prolongará para sempre na eternidade. A vida eterna, a vida com Deus. A terra vai passar, tudo desse mundo vai passar. Quem é que permanece para sempre? Deus. E quem estiver com Ele, viverá para sempre. Porque só Deus é vida, em pessoa. Por que que nós vivemos? Porque Deus nos deu a vida. Essa vida, gente, ela é muito fraca. Vocês já pararam para pensar nisso? Nós somos carne e osso, não é? Nós temos um espírito. Deus colocou em nós o hálito de sua vida. E nos fez alma vivificantes. Mas uma pessoa que não vem para a igreja, que não reza, eu acho uma vida tão miserável, fútil, uma vida pobre, uma vida sem graça, uma vida desgraçada. Porque a pessoa vive só para cá. Parece que a vida dela vai acabar bem aqui atrás. O que é que fica aqui atrás? Cemitério, né? É ali que a nossa vida termina. Se não for com Deus, a nossa vida termina bem aqui atrás. Essas crianças vão ser batizadas mais para o céu do que para cá. Todos aqueles que recebem sacramentos estão recebendo uma garantia da vida futura, da vida com Deus. Amém? É tão bonito o domingo. O que é que significa a palavra domingo? Não é o meu vizinho lá, o Domingos, não, né? Que é até no plural. No singular, domingo. O que é que significa? Dia do Senhor. Agora eu vou perguntar para vocês, o que é que a água no batismo significa? A purificação, Padre. O novo nascimento. O domingo significa o que para nós? A eternidade com Deus. O último dia, aquele que não passará. Qual vai ser a nossa ocupação no céu? Seu Raimundinho, abrir empresas. Qual é a nossa ocupação no céu? Fazer lazer no Rio de Janeiro? Qual é a nossa ocupação no céu? Se banquetear,
Beber? É isso que vamos fazer no céu? Casar, namorar? Não. Qual vai ser nossa ocupação no céu para sempre? Louvar a Deus. Oh, que alegria! Que alegria quando eu vi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Vocês ficaram alegres em virem à igreja? É o Salmo que fala, que alegria quando eu vi que me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente tem que vir à igreja com alegria, porque estamos vindo ao encontro de quem? Jesus. Não é o meu encontro, e nem ninguém veio encontrar ninguém aqui, nós viemos nos encontrar com Ele, viemos celebrar a vida dEle. Pois é, aquilo que nós estamos fazendo aqui agora, nós vamos fazer no céu. Mas no céu vai ser mais prazeroso, que não vai ter um padre chato lá, né? A gente não vai ficar preocupado com hora, porque lá o tempo não vai existir como existe aqui. Deus será tudo em nós, Ele vai nos preencher. Aí valerá viver lá. Lá a vida vale a pena. Aqui a vida é pobrezinha. Vê, às vezes Deus, nosso Senhor, Ele tempera essa nossa vida. A gente está alegre demais, aí Deus manda algo para a gente pensar que a nossa alegria não pode estar toda aqui. Às vezes você está alegre, troquei de carro, estou mais bonita, as mulheres, né? Ou estou mais bonito, aí tu recebe um resultado de exame, agora está com uma doença feia, aí a alegria se converte em tristeza. Às vezes você está alegre e recebe uma notícia que um parente se foi, você fica triste. Às vezes Deus permite isso, que é para temperar esse nosso entusiasmo. A nossa alegria não pode estar só aqui. Quantos estão felizes aí, entre aspas, mas sem Deus, sem vir aqui, e com aquela ideia que compraram do herege Lutero, eu não preciso de igreja, eu rezo em casa. Reza nada, seu preguiçoso. A pessoa que não vem aqui, ela não é alegre. Se ela não reza, se ela não vem à igreja, ela está só lá fora, precisa temperar essa alegria, tem que ter um momento para Deus. Não há, como diz o livro do Eclesiástico, há um tempo para cada coisa, só não tem tempo para rezar. Tem tempo para comer, para se divertir, para viajar, para isso, para aquilo, mas para rezar. E quando Terezinha reserva um tempo para rezar, pequenininho. Eita, mas essa missa está demorando, né? O padre que fala muito, ainda tem um batizado depois. Mas ali, né? Pode passar a noite toda, num bar, etc. Então, queridos irmãos, vivamos a eternidade aqui, o dia do Senhor. Qual é o primeiro mandamento da igreja? Participar da Santa Missa. Todos os domingos e dias santos. Ouvir a missa inteira, não é chegar na metade da missa não, né? Eu ouvi a missa inteira, participar. Se eu não guardo esse mandamento, eu incorro em pecado mortal. E com pecado mortal eu vou entrar no céu? Eu vou para o inferno, que lá que é meu lugar. O lugar de gente que não gosta de vir para a missa no domingo é lá no inferno. E não é só o mandamento da igreja não que fala que a gente tem que guardar o domingo. Os mandamentos da lei de Deus. Qual é o terceiro mandamento da lei de Deus, meu povo? Guardar domingos e festas. No Antigo Testamento era guardar o sábado. O sábado passou. Na Nova Aliança, qual é o dia santo? O domingo. Ah, padre, a gente já sabe isso. Então, por que não faz? Por que não faz? A gente tem que lembrar de novo. Dar uma chacoalhada nesses católicos. Imagine se todos aqueles que se dizem católicos de Goianésia viessem à missa todos os domingos. A gente tinha que aumentar a igreja de Santa Maria, que já é grande, mas a gente teria que aumentá-la ainda mais. Viu? Então, quer ser católico, meu filho? A coisa é séria. Não me venha dizer, não, só esse domingo que eu não vou para a missa, porque eu tenho que ir lá para o Rio de Janeiro, né? Só esse domingo. Nenhum domingo. Nenhum domingo, nós não temos direito de roubar de Deus nenhum domingo. Você começa a roubar um domingo, depois 2, 3, 4, depois espaçado um domingo sim e outro não. É todo domingo na igreja. Dia do Senhor.
Vocês vão agradecer o padre, viu? Quando terminar essa vida. Ainda bem que o padre me avisou e eu fiz, e eu pratiquei. Se queremos realmente entrar no céu. Acreditam na vida eterna? Só acredito que existe isso aqui. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.